Olá, queridos e amados estudantes, paz e saúde a todos. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula sobre expansão marítima, tá ok? Então, na aula passada, o que nós falamos? Sobre os fatores que contribuíram para a expansão marítima, a busca por outro caminho para chegar ao Oriente, o europeu interessado nas expansões marítimas, na busca por intensificar o comércio entre o Oriente e o Ocidente, o interesse nas especiarias, então, artigos de luxo, condimentos, entre outras coisas mais. Falamos que entre os fatores da expansão, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e aí a necessidade de se buscar esse caminho que não fosse mais por Constantinopla e que não fosse mais pelo mar Mediterrâneo. Falamos também dos diferentes interesses, dos diferentes grupos sociais na expansão marítima, o interesse da burguesia em ampliar o comércio entre o Ocidente e o Oriente, o interesse da nobreza em conquistar cargos, da própria igreja em expandir a fé cristã e dos reis que buscavam expandir seus territórios, conquistar novas terras, seria status para esse rei, além das camadas populares que buscavam uma vida melhor. Bem, gente, dando continuidade, com a expansão marítima, o que nós temos? O renascimento comercial, a intensificação do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Então, eu posso até falar de uma verdadeira revolução comercial. E essa revolução comercial, o que ela vai trazer de importante? Vai trazer a ideia de um mundo globalizado, queridos. Então, quando a gente fala de globalização, significa o quê? A redução de fronteiras. Então, a partir desse momento, o que nós vamos ter é a ideia de um mundo globalizado, uma interligação econômica, uma interligação cultural entre o Ocidente e o Oriente, entre Europa e África, entre Europa e América, que era desconhecida ainda do europeu. Então, a partir do momento em que a gente vai entender a expansão marítima, se diz que ela serviu de base para o início de um processo de globalização. Então se fala hoje de um mundo globalizado, tecnologicamente falando. Gente, falar da expansão marítima é entender a evolução dos mapas, a evolução da cartografia. E aí convém discutir que os mapas na Idade Média, como é que eram feitos? Eram feitos por monges, eram supervisionados pela Igreja Católica. Bem, então, os mapas, queridos, na Idade Média, eles não tinham muito um caráter científico. Eles eram mais baseados na fé do que na ciência. E era até comum, entre alguns desses mapas, você ter a presença de personagens bíblicos, de personagens religiosos. Tá? Então, era um mapa que não tinha muito um caráter científico. Então, não era um mapa tão preciso. Na medida em que a gente tem a expansão marítima, dos navegadores se deparando com a experiência, o que nós vamos ter de mudança? Então, eu tenho uma mudança, um avanço científico dentro da astronomia, dentro da própria matemática e, principalmente, o avanço cartográfico na produção de mapas. E esse avanço cartográfico, como eu disse, na medida em que o homem vai se deparando com a experiência, os navegadores eles vão trazendo novas informações e os cartógrafos vão produzindo mapas mais de acordo com a realidade científica, mapas mais concretos com os continentes. Tá bom? Então isso foi gradativo. E esse avanço cartográfico, ele vai trazer contribuições para os reis, porque eles vão buscar mostrar novos territórios que seriam agora controlados por esse novo país, por este rei, no caso. Gente, falar de avanço científico, lembre que a gente está falando de uma mentalidade renascentista, o homem buscando a razão. Então, para se navegar a longas distâncias, o homem precisou do conhecimento racional, do conhecimento renascentista. Então, é a partir daí que nós vamos ter o surgimento de instrumentos ou até mesmo apenas o aperfeiçoamento de alguns instrumentos de navegação. Alguns de invenção europeia e outros instrumentos que foram trazidos do Oriente para o Ocidente.
Então, exemplificando, nós temos a bússola, né? A bússola não é invenção europeia, é uma invenção chinesa, tá bom? Então, um objetivo aí de trazer uma maior orientação cartográfica. Nós temos também um outro exemplo do astrolábio, que era um outro instrumento de navegação, assim como o quadrante, que utilizava os astros. Tínhamos também o sextante. E aí um detalhe, né? A caravela. A caravela, gente, vai ser um avanço tecnológico. A caravela vai ser uma embarcação menor, mais ágil do que as naus, tá? Porque a nau era uma embarcação, um navio de grande porte. Então a caravela era uma embarcação menor, de forma mais alongada, e que, por ser menor, ela era mais ágil e contribuiu para fazer uma viagem a longa distância, diferentemente das naus. Tá bom? Os mapas europeus da época tinham apenas o quê? A Europa, parte da Ásia, um pouquinho do norte da África e o restante do mundo era desconhecido do europeu. Assim como a balestilha, que era um outro instrumento usado, como está aí, é um objetivo usado para medir a altura dos astros e assim se basear através das correntes marítimas. Gente, isso aqui foi importantíssimo. Na medida em que eu tenho revolução tecnológica, essa revolução tecnológica contribuiu, consequentemente, para que o homem conseguisse chegar a regiões mais longínquas, mais distantes. Queridos, e aí, durante a Idade Média, para início da Era Moderna, prevaleceu muito o imaginário dos navegadores. Tá? Então, quando algo é desconhecido, predomina o imaginário. Às vezes até pelo medo, o medo do desconhecido. Então, no imaginário do europeu, o que acontecia? Né? Se criava várias ideias, né, totalmente equivocadas. Por exemplo, essa ideia de que o mundo seria plano e que nas laterais seriam grandes abismos. Tá bom? Eram grandes abismos. Olha essa ideia, né? De um mundo plano, visão de mundo. Então, como é que o europeu vai quebrar essa visão de mundo, queridos? A partir do momento em que ele se depara com a experiência. Porque na medida em que ele se depara com a experiência, ele quebra com o imaginário. Eu sempre costumo dizer que a experiência, ela é a madre das coisas. É ela que nos desengana e de toda dúvida nos tira. Então, a partir do momento em que os navegadores europeus se depararam com a experiência, eles foram quebrando esse imaginário de uma terra plana, de abismos nas laterais, de monstros marinhos, né, de terras cobertas de monstros. Então, isso gerava muito pânico, muito medo no navegador. Então, essa visão de mundo que nós temos hoje, com todos os continentes, isso foi sendo criado evolutivamente com o desenvolvimento da cartografia e na medida em que o homem foi se deparando com a experiência, foi chegando a regiões mais longínquas, mais distantes. Tá bom? Então, ele não conhecia toda a América, tá? A América era desconhecida do europeu durante a expansão ultramarina. Então, apenas parte da Europa, parte da Ásia e um pouco do continente africano. Gente, o próprio Oceano Atlântico, ele era conhecido como Mar Tenebroso. E o nome já está dizendo, ó, tenebroso, que gera o quê, queridos? Gera medo. Por quê? Porque justamente era desconhecido do europeu. Então, lembrem que até a Idade Média, a principal rota marítima era pelo Mar Mediterrâneo. Na medida que eu tenho a expansão marítima, eu tenho a mudança da rota marítimo comercial do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. E por ser conhecido como Mar Tenebroso, isso gerava muito medo, muito pânico. Por quê? Porque não se tinha noção exata do caminho a ser percorrido, do tempo que ia levar para ir, para voltar. Imagine isso nos dias de hoje. Se alguém chegasse para você e perguntasse, rapaz, eu vou navegar, ou eu vou viajar, vai para onde? Eu digo, não sei. Vai levar quanto tempo? Não sei. Qual é a distância? Também não sei. Então isso gerava medo, gerava pânico entre os navegadores. Por quê? Porque não se sabia ao certo o tempo que ia levar para ir, para voltar. Então, lembre que as viagens marítimas, elas representavam um custo financeiro,
e representaram também um custo em vidas. Muitos foram e não retornaram. E nós vamos entender por quê, né? Gente, com a evolução da cartografia, nós temos o desenvolvimento dos chamados portulanos. E o que seriam esses portulanos? Eram mapas mais aperfeiçoados a partir do momento em que o homem se deparou com a experiência marítima. Então, esses mapas foram sendo gradualmente aperfeiçoados. E eu tenho um outro detalhe. Como eu disse, o mar era desconhecido do europeu. Então, na medida que eu tenho um mar desconhecido, o que acontece? Isso gerava medo. Existiam os perigos naturais da viagem. E entre os perigos naturais da viagem, o que nós poderíamos citar de perigo? Gente, por exemplo, como as viagens acabavam sendo às vezes muito longas, isso acabava gerando falta, escassez de alimentos dentro das embarcações. Escassez de alimento ou mau armazenamento dos alimentos, mau armazenamento da própria água que seria bebida. Queridos, imaginem com a viagem da Europa, do Oriente até o Ocidente, ou vice-versa, né, do Ocidente para o Oriente, e de volta, isso iria representar um período de tempo aí de aproximadamente um ano e meio. Um ano e meio de viagem, queridos, para ir e voltar do Oriente para o Ocidente, para ir atrás das especiarias. Então era uma viagem longa. Lembre que os navios eram movidos à vela. Então, quando um navio desse perdia uma corrente marítima, esse navio ficava como? À deriva, em alto mar, parado. E aí faltava alimento. Então, existem relatos de marinheiros que chegaram a se alimentar de resto de comida, tudo lambuzado ainda, com fezes de ratos, urina de morcego. Então, muitos marinheiros acabavam pegando doenças. E uma das doenças mais conhecidas foi o escorbuto. O que foi o escorbuto, queridos? Uma doença que atingiu os marinheiros causados pela falta de vitamina C. Então, essa doença, o que ela trazia? Ela gerava problemas na pele, né? Algumas hemorragias, ela gerava um sangramento nas gengivas, né? O corpo ficava enfraquecido, gerava um estado de sonolência constante. Bem, e essa hemorragia que ia levando à queda dos dentes, acabava levando muitos desses marinheiros ao óbito. Por isso que até hoje é muito comum entre os marinheiros, vou navegar, já leva o seu kit lá de vitamina, e entre as vitaminas eu tenho vitamina C, tá bom? Entre outras doenças causadas, né, a cólera e outras doenças mais geradas pela própria falta de higiene dentro das embarcações, né, das necessidades fisiológicas que deveriam ser feitas, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua falando sobre a expansão marítima e sobre o pioneirismo português no expansionismo ultramarino. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.